Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Preparação Trabalhista. E hoje, mais uma vez, temos a gentileza de contar com o Tiago Laporte, que vem abordar um tema que tem sido muito presente, tanto nas minhas caixinhas quanto no meu direct, assim como nas interações que Tiago faz com os seus seguidores por meio do perfil Laporte Tiago, lá no Instagram, e o meu perfil é o Prof. Daniel Magalhães. Se você não me segue, se você não segue Tiago, por gentileza, faça, dê essa moralzinha pra gente. E se gostou desse conteúdo aqui também, curta, inscreva-se no canal, mande o vídeo para pessoas que se interessam pela nossa carreira agora, que a gente tem aí, a gente está aí na iminência de um edital para auditor fiscal do trabalho. Então, atendendo a pedidos, hoje a gente vai falar sobre as atividades do AFT e a gente vai falar também sobre o curso de formação, tentando concatenar o que o AFT vê na sua realidade na prática com o que a formação que eu tive, que foi totalmente distinta da que Tiago teve, com certeza. Se essas formações elas se assemelham, se somam ou trazem alguma coisa concreta na realidade do UFT, inclusive de 2023, porque ao longo de todo esse tempo mudaram-se as atribuições, foram ampliadas, né, de certa maneira, do auditor, e aí a gente está tendo que sempre se preparar e rever os conteúdos nas formações que a gente fez e temos lá na Enit. Então, Tiago, bem-vindo, muito obrigado por aceitar mais uma vez o convite. E aí, o curso de formação do AFT de 2003 tem a ver com a atuação do AFT de 2023? E aí, Daniel, tudo bom? Quero agradecer de estar aqui mais uma vez no canal, brincando quase sócio já. Acho que a gente já vai para a nossa quarta live, né? E queria dizer que esse tema ele é muito interessante, porque a gente vai abordar vários momentos distintos de curso de formação ao longo dos anos. Foi o meu caso, né, do concurso de 2003, o seu caso, e comparar isso com a realidade que a gente tem hoje, em que o curso de formação ele é parte integrante do concurso público. A inovação legislativa, salvo engano, 2016 a 2017, na Lei 10.593 de 2002, que é a lei que rege a nossa carreira, a mesma lei da Receita Federal. E aí, de modo que esse ano a gente passa a ter o curso de formação como parte integrante do concurso. O meu curso de formação, Daniel, ele durou literalmente uma semana. A gente fez de modo bastante informal. Minha primeira lotação foi Boa Vista, Roraima. Eu tomei posse dia 15 de fevereiro de 2005. Então, lá se vão aí mais de 18 anos. E a gente ficou ali, após a posse, que eu sempre brinco, uma posse raiz. No Assinei corredor. o raiz mesmo, é no corredor, né? O superintendente substituto de passagem e a gente, naquele momento ali, fui apresentado e assinei o termo de posse no corredor. Então, a gente fez uma espécie de um treinamento informal, era mais uma conversa com os colegas mais antigos, até que eram do meu concurso também, mas como eu sou não da primeira chamada, da segunda chamada, então alguns colegas que ainda estavam lá, que ainda não haviam sido removidos e com as chefias, a gente foi se inteirando de como era a fiscalização naquele tempo. A gente fez um passeio pelo órgão, digamos assim, para conhecer as várias atividades do órgão, né? Do Ministério do Trabalho, setor de carteira de trabalho, seguro-desemprego, enfim. Atividades que não especificamente de fiscalização, mas que era interessante a gente conhecer porque são atribuições do órgão. E depois esse passeio, digamos assim, pelo órgão, a gente foi conhecendo aos poucos as atividades de fiscalização. Então, o que era um auto de infração, a notificação de débito do fundo de garantia, o que era uma verificação física,
mas tudo de modo ainda bem rudimentar, eu diria, sem uma formalização, tudo aguardando o curso de formação formal, que foi Então algum tempo depois. tinha essa promessa. Tinha essa promessa, que nós Certo. seríamos treinados. E houve realmente esse curso? Houve um encontro presencial em Brasília durante uma semana. Foi inclusive a oportunidade quando eu conheci Brasília, eu não conhecia Brasília até então. Brasília já povoava meu imaginário ali do rock nacional dos anos 80, eu gostava muito. Então, eu ouvia muito rock e ouvia falar muito de Brasília. Então, ali eu conheci Brasília em 2005 e foi uma semana em Brasília assistindo palestras. Foi esse meu treinamento. Então, a gente não pode dizer que foi um treinamento propriamente dito. Foi mais um evento de boas-vindas do que um curso de formação propriamente dito. Depois disso, a gente volta para a regional e começa a acompanhar os auditores em fiscalização. E aí, a verdade é que a gente aprendeu, como a gente gosta de brincar, naturalmente, né? Na marra. Foi assim que a gente aprendeu. E aí eu falo um pouco do meu curso, né? Que aí foi, você deve ter acompanhado, né? Foi totalmente diferente. A gente já ainda não era parte do concurso, a gente foi para Manaus, a gente tomou posse, e no que tomou posse, iniciou uma jornada aí de umas 5 semanas de conteúdo. Aí sempre tem alguém que pergunta, mas o conteúdo você não vê no concurso? Vê e não vê, né? Porque a depender, vai passar gente que não sabe direito do trabalho o necessário para passar na prova. Vai passar gente, eu acho que é até mais provável, que não vai saber saúde e segurança do trabalho o suficiente para a prova. Para a prova não, perdão, para a rotina. E aí a gente passou aí mais ou menos umas 5 semanas de conteúdo pesado, sem provas, foi de boa. Acho que agora deve ter provas, porque obviamente vai ser eliminatória, então alguma seleção tem que ter. Se não tem prova, deve ter alguma forma de selecionar. E aí fizemos depois Brasília. Aí voltando. Eu caí? Travou um pouco, mas acho que já Tá, voltou. beleza. Não sei até que ponto eu falei, mas a gente fez 5 semanas em Manaus, depois fomos para Brasília, mais umas 2, 3 semanas em Brasília. Depois voltamos para a regional, mais ou menos aí umas 4 semanas na regional. Depois, não, acho que um pouco mais, umas 8 semanas na regional. E depois mais umas 2 semanas em Brasília. Então foi teoria, uma prática zona. Vários auditores de várias regionais foram para as regionais onde estavam os novatos para acompanhar no dia a dia da fiscalização. Então, no final, a gente fez um momento em Brasília para amarrar tudo isso. Acho que deve ter dado aí, somando, uns 4, 5 meses, deve ter sido por volta disso. Mas, ainda assim, naquele momento em que eu fui fiscalizar, eu lembro qual foi minha primeira fiscalização. Eu fui desinterditar um estaleiro. Uma Eu coisa não bem acho, leve, né? eu não acho que eu estava 100% seguro, mas também eu sabia mais ou menos o que fazer e você vai ali pela norma, cara a crachá. E essa é uma dúvida que é muito recorrente. As pessoas perguntam: eu vou saber fazer? Vai. O delegado, quando ele é, vai atuar, eu acho que os delegados não devem ter cursos de formação, pelo menos com essa. Às vezes até tem, né? Mas ninguém vai aprender ninguém no curso de formação, ninguém vai aprender a trocar tiro com ninguém no curso de formação. Você faz práticas simuladas, claro. Então o cara desenrola, a gente desenrolou também. E aí eu fui desinterditar esse estaleiro bem mais confiante do que eu estaria se estivesse sem essa experiência prévia. E ao longo da minha formação, a gente foi tendo
O que depois eu vim a entender eram os projetos, que é a prática diária do UFT. Então, combate à informalidade, trabalho infantil, aprendizagem, saúde e segurança, que hoje chama-se, no Rio Grande do Norte, chama-se prevenção. Em Manaus tinha portuário aquaviário, rural, quais outros eu esqueci? Esqueci um tanto dos outros aí, né? Projetos específicos das regionais. E aí a gente foi vendo passando, né? Uma semana por cada um, e desde então está resolvida essa parte do aspecto específico. Vá por conta própria, e aí foi uma formação bem sólida. Mesmo quem não conhecia é, saúde e segurança como eu, foi capaz de, após 4 meses, fazer uma desinterdição e, em princípio, foi assim. A gente pode esperar, então, uma formação mais ou menos como essa que eu tive, você acha? Tem algumas coisas na sua fala que eu anotei aqui que eu acho que é interessante a gente ressaltar. Primeiro, Daniel, não tem como realmente numa preparação para o concurso, que por mais que seja específica, não deixa de ser genérica. Em que sentido? Se eu estudar segurança e saúde do trabalho é uma coisa, para concurso público, para responder questões de concurso, isso é uma coisa. Você estudar direito do trabalho para responder questões objetivas e de repente fazer ali uma questão discursiva, uma dissertação, isso é uma coisa. Você produzir documentos fiscais que são específicos da fiscalização do trabalho, isso é outra coisa. E isso só pode ser aprendido em um curso de formação. Então, é você fazer um termo de embargo, um termo de interdição, um termo de desinterdição, um levantamento de embargo, um auto de infração, né? Uma notificação de débito de fundo de garantia, um termo de afastamento, né, de um adolescente do trabalho, de uma criança do trabalho. Esses são documentos fiscais trabalhistas muito específicos e não vai ter ali preparação de concurso que vá cobrir isso, até porque isso não vai ser cobrado nesse nível de detalhamento numa prova. Então, esse tipo de preparação, o momento de fato para um candidato aprender é num curso de formação. A gente pode ter até uma discursiva mais geral ali, um exemplo de um auto de infração, mas não vai vir num padrão, digamos assim, de um auto de infração verdadeiro. Então, essa é a primeira questão. O segundo ponto é que, na minha época, com certeza não havia ainda, e eu acho que em 2013 ainda não havia, é que hoje existe na Inspeção do Trabalho a Escola Nacional de Inspeção do Trabalho. A INIT já existia, Daniel, no seu curso de formação? Não. Era o começo da NIT, né? Era o começo da INIT, né? Mas com essa Isso. estrutura hoje não existia, não. Pronto. Então, a Escola Nacional de Inspeção do Trabalho, que surge, na verdade, essa tentativa agora de 2013 já foi a segunda. Nos anos 90 houve uma primeira, onde surge o sistema, acho que era SNT, Sistema Nacional de Treinamento, e ele ressurge aí na década de 2010, né? Então, essa estrutura da INIT é uma estrutura que certamente vai participar do curso de formação e com um diferencial absurdo, porque a qualidade da Escola Nacional de Inspeção do Trabalho, a qualidade de todo mundo que está envolvido, recursos humanos, os nossos colegas autores que estão envolvidos na escola são assim de uma qualidade ímpar. E todo o material que é produzido pela escola, material inclusive gratuito, e a gente já pode deixar essa dica para os concurseiros, no canal da Escola Nacional de Inspeção do Trabalho, da ENIT, do YouTube, e no site da ENIT, inclusive, tem muito material em PDF, tem vídeo, então é um espaço muito rico para quem quiser conhecer alguns temas específicos da inspeção do trabalho. Então, essa ENIT não existia. Na minha época, na sua estava começando, e agora a ENIT é uma realidade. Então, eu imagino. Também não tenho informação privilegiada nem de corredor, mas é natural que a INIT se envolva nesse curso de formação. E eu acho que vai ser assim de um diferencial tremendo para quem estiver entrando.
Agora, uma outra diferença importante, Daniel, é que o curso de formação passa a ser parte do concurso. A lei deixa em aberto se será eliminatório e classificatório ou apenas classificatório. E eu acho que essa definição é algo que vai mudar bastante o perfil do próprio curso de formação. Porque se ele vai só eliminar ou se ele vai alterar também classificação no concurso, então você imagina que ali não vai valer só o resultado da prova objetiva e discursiva, mas o desempenho do candidato no curso de formação vai interferir na lotação dele, e a gente está falando de um concurso com 900 vagas. Isso certamente tem um impacto grande no desenvolvimento do curso de formação. Eu lembro que, não sei se ainda é assim, mas na Polícia Federal, o desempenho no curso de formação na Academia Nacional de Polícia interferia na escolha da lotação, porque ele interferia na classificação do candidato. Na Receita, não sei o último, mas já teve concursos assim também. Também, né? O último eu já não sei, mas eu tenho notícia de já ter ocorrido isso. E aí, obviamente, pode ser uma dança de cadeiras bem grande, né? Bem grande, bem grande. Então, são fatores que a gente só vai saber com o edital que vão temperar muito essa fase, essa etapa do curso de formação. Porque vão dar características a um curso de formação que, como eu falei, pela primeira vez vai ser etapa do concurso. Eu confesso que eu estou muito curioso por esse curso de formação e eu acho que vai ser bastante interessante. A gente foi falando de curso de formação e tangenciou outro ponto que tem sido também objeto de questionamento lá no meu Instagram, que é classificação e, por tabela, títulos, né? Eu, de antemão, eu já disse a várias pessoas, quem não tem título, não adianta correr atrás de título agora. Porque tem pós-graduação que libera em 3 meses, 6 meses, etc. Vou ganhar mais, sei lá, X pontos, a depender de como seja a classificação ou a pontuação desse título. Eu digo de antemão, e é a minha opinião, eu não acho que valeria a pena ir atrás disso agora. Eu gastaria esse tempo em busca de ler lei, fazer questão, revisar, fazer qualquer coisa que tenha a ver com pontuação direta no concurso. Você acha isso também? Seria, se você fosse um concurseiro para esse concurso, um motivo de preocupação, essa possibilidade de os títulos virem? Eu penso exatamente como você, Daniel. Eu fiz uma postagem recente sobre essa questão dos títulos e gerou até muitos comentários, eu diria até que foi um pouco polêmica. E eu confesso que eu não vejo como polêmica essa questão dos títulos em concurso. Primeiro porque está previsto na Constituição e que eu saiba desde o texto original de 88. Então, se é assim, então essa previsão de títulos já consta no texto constitucional pelo menos há 35 anos. Na lei de auditor fiscal do trabalho, na lei 10.593, também tem a previsão de que o concurso pode ser de provas ou provas e títulos. Então, também não me surpreende caso apareça para o concurso. Nós tivemos alguns concursos ano passado do Executivo Federal, do mesmo patamar remuneratório, com prova de título. Delegado da Polícia Federal, as carreiras da AGU, e também não vi nenhum alarde, ninguém tomou como surpresa. Me pareceu natural. Então, eu encaro com naturalidade o fato, caso venha se concretizar, e aparecer uma prova de títulos. Não tomo como surpresa, como eu falei, está na Constituição há pelo menos 35 anos, está na lei da auditoria fiscal e concurso recente do Executivo Federal só apareceu. Então, se aparecer, para mim não será surpresa. O que não quer dizer que eu acho que ninguém deve assim dar uma atenção grande a esse ponto. Porque as provas de título, elas costumam ter pouco peso. Então, a dança das cadeiras, como a gente chama, costuma ser pequena.
Então, mudança de poucas posições. Então, isso em concursos com um número de vagas normal, digamos assim, já tem pouca mobilidade por conta dos títulos. Isso num concurso de 900 vagas, então, fica diluído num patamar muito maior. Então, os títulos, num concurso com 900 vagas, com previsão de ser chamado mais, né? É sempre bom a gente ressaltar isso. Então, pelo menos 25%, que daria 1.125, mas já há declarações por aí que poderia chegar a 50%, o que daria 1.350 convocados. Então, num concurso onde você tem entre 900 e 1.350 convocados, a prova de títulos vai fazer pouca diferença. A verdade é essa. Então, se eu estivesse me preparando para esse concurso, eu não me preocuparia com isso, não, nem correria atrás de fazer alguma pós-graduação aí, nesse espaço-tempo. Eu me preocuparia em estudar, como você falou, rever o conteúdo, mais questões, mais exercícios, revisar as NRs, que aquilo ali não é brincadeira. São inúmeros detalhes, então eu, de fato, não queimaria neurônio, nem perderia 1 minuto de sono, caso venha aparecer prova de título no edital. Perfeito. E às vezes as pessoas falam, como já vieram me dizer, que prova oral seria uma possibilidade, porque disseram que teve prova oral, eu não sabia disso. Prova oral para investigador de polícia da Polícia Civil de São Paulo. Ou seja, é um cargo que não é delegado e teve prova oral. Você acha que também a execuibilidade de arguir 1.000 pessoas é bem complicada, mas enfim, você acha que é uma possibilidade que poderia existir? Se existisse, deveria ser um motivo de temor? O que é que você acha? Eu acho inexequível. Prova oral para 900 pessoas, ou 1.000, 1.350. Aí, eu realmente não sei se haveria necessidade de haver previsão na lei da carreira, da existência de prova oral, não sei, aqui com a maior sinceridade, não vou me arriscar um chute de se a prova oral precisaria ter ou não um dispositivo específico, não sei. Mas eu não vejo aparecendo prova oral para autor fiscal do trabalho, não. Isso aí eu Seria uma surpresa para você? totalmente, Para mim também. totalmente. Para mim também. Então, encerrando esse rápido capítulo de provas, vamos voltar a falar de formação e de projetos. Aí Bora. você foi trabalhar com que projeto lá em Roraima? Você lembra mais ou menos os projetos que existiam à época? Que nem se chamavam projetos, né? Não se chamava projeto. Então, hoje a gente tem bem delineado quais são os projetos de fiscalização. E a fiscalização nesses 18 anos, ela tem caminhado cada vez mais num sentido. E que sentido é esse? Atender menos denúncias, né? Ser uma fiscalização menos reativa. E esse é um perfil desejado pela OIT para todas as inspeções do trabalho no mundo, porque se sabe que esse é um perfil de uma inspeção do trabalho mais eficiente, ou seja, uma inspeção do trabalho que é mais preventiva. A inspeção do trabalho que ela consegue chegar antes que o problema aconteça e não aparecer depois do problema só para aplicar uma penalidade administrativa. Então, nesses 18 anos, eu tenho presenciado e testemunhado um direcionamento da fiscalização do trabalho para essa forma de trabalhar, cada vez menos reativa, menos baseada em denúncias e muito mais preventiva, com o uso de dados, ferramentas de inteligência artificial, de predição de acidentes, predição de informalidade, e eu acho que esse é o único caminho da inspeção. Mas quando a gente volta lá para 2005, ano que eu tomo posse, isso existia, mas ainda estava começando, estava engateando.
Então, eu lembro de macroprojetos. Eu não vou conseguir lembrar agora, assim, a miúde, né? Mas a gente tinha já uma fiscalização de um trabalho infantil. A gente tinha o projeto, eu não sei se era esse o nome na época, mas a da fiscalização rural. A gente tinha um geralzão, né? Que é mais ou menos o que é hoje o combate à informalidade. Mas a gente ainda era muito guiado por denúncias naquela época. Por quê? As ferramentas ainda estavam se desenvolvendo. Quando eu entro, Daniel, a notificação de débito do fundo de garantia, e eu vou falar aqui para quem não conhece, é óbvio, mas é o documento através do qual a gente levanta o débito das empresas em relação ao fundo de garantia, o FGTS, era feito em papel. Então eu entro na transição, eram as planilhas enormes. E eu tinha colegas que colavam as folhas com durex, que era para fazer a planilha. Era um negócio assim surreal. Então, essas ferramentas elas foram chegando com o tempo, né? Ferramentas tecnológicas. Quando eu entro na inspeção auto de infração, ainda era aquele verde em papel moeda. Não sei se você chegou a pegar. Não, né? Escrita à mão com papel carbono no meio. E a gente entregava literalmente uma via ao administrado, ficava com uma e protocolava a outra. Então, a gente tinha o embrião desse trabalho de projetos, Daniel, mas totalmente diferente do que a gente tem hoje. Hoje a coisa mudou muito, avançou muito, né? Eu imagino que quando você entra, vamos botar aí no meio do caminho, né? De quando eu entrei para agora, né? Isso já estava muito mais avançado, desenvolvido. Eu entrei, já existiam projetos, tanto que cobraram gestão de projetos no meu concurso. Essa também é uma pergunta recorrente. Vai vir gestão de projetos? Eu não posso afirmar, mas em matéria de administração geral, eu não acho que faça muito sentido cobrar para o nosso cargo. E mesmo na qualidade de gestor que eu sou hoje, saber profundamente gestão de projetos, PMP, toda essa questão do EBOC, PMP, vamos dizer assim, que eu estudei, não serviu de tanta coisa. Inclusive, foi objeto até da nossa discussão. Mas eu entrei para atuar no projeto portuário e aquaviário. Aí em Sergipe eu sei que tem, e é bem forte. Aqui no Rio Grande do Norte tem, mas tem um colega só. E no Amazonas, como todas as lotações iniciais, é um projeto que é provido e depois de algum tempo começa a se descontinuar, porque as pessoas vão embora dele. É basicamente fiscalizar a NR 29 ou 30, né? Agora já não sei, aquaviário. 29 e 30, né? As duas, pronto. Qual é qual? E o que for correlato a esse tipo de assunto, né? Espaço confinado, por exemplo, etc. Plataformas, que agora é uma novidade, a época que eu entrei não existia CNR de plataformas, agora já existe, é abarcada pelo projeto Portuário Aquaviário. E já estou falando da minha carreira, né? Aí fiz rural um tempo, e pelo menos lá no Amazonas, basicamente ir atrás de registro, INR 31. Fiz um pouco de combate à informalidade, mas também coisa pouca, porque eram outros colegas que faziam. Fiz alguns operativos de trabalho infantil, notadamente agora, essa época aí de outubro, a gente tinha para. Até eu contei uma história, não sei se foi aqui, de um menino que fui no mercado lá em Manaus. Em Roraima deve ter também, nesses mercados do peixe. O boy pegava uma peixeira, rapaz, abria o peixe, cortava e tal, e filetava e não sei o quê. Aí, beleza, né? Isso eu vendo como sendo um suposto cliente. Aí eu cheguei para conversar com o cara fez, não, ele veio dar uma ajudinha hoje, que Sempre, é sempre. uma, é uma clássica. Não, começou agora. Começou Só hoje. tirou o EPI só porque estava com calor. Então, assim, aí fiz essa e depois fui para Cuiabá. Cuiabá era mais a parte de prevenção e análise de acidentes, e depois rural em Cuiabá. Desde então virei gestor e gestor permaneci.
Como é que foi sua passagem por esses projetos que você fez aí ao longo de sua carreira? Sim, fiz muito trabalho escravo, né? Mas não era vinculado à regional, era vinculado à Brasília. E como é que foi essa É, sua passagem pelos vários ramos de atuação do auditor? vamos lá, vamos lá. Em Roraima, então, semelhante aí ao que aconteceu com você em Manaus, eu fiz informalidade, e aí, não era informalidade o nome, eu não vou lembrar, mas tinha a informalidade com jornada, ali, aquele geralzão de salário, etc. Fiscalizei muita madeireira lá, não sei se no Amazonas também, quando você passou por Manaus, era assim, mas muita madeireira. Fiz rural lá em Boa Vista, salvo engano, soja e arroz, era o principal lá na época, não sei se ainda é. Fiz trabalho infantil nos operativos, a gente tinha aqueles operativos nas datas comemorativas, e aí normalmente não faz só os integrantes do projeto, né? Estende. E fiz fundo de garantia. Fiz também fundo de garantia, era a época dos plantões de indireta, etc. Eu vou para Bahia, para Ilhéus, madeireira desaparece, mas aí eu continuo fazendo informalidade, aí já em Ilhéus tem aquela região ali do setor hoteleiro, mas gravitando, minha área nunca foi a área de segurança e saúde do trabalho. Até é interessante falar isso, eu não sei se o público já sabe, porque hoje em dia tem tanta informação, principalmente sobre a carreira de auditor. O meu concurso de 2003 é o último com a CIF Zero. E quando a gente fala CIF Zero, eu preciso explicar para as pessoas. É que o meu concurso de 2003 foi o último concurso para o que se chamava de auditor de legislação. Então, o foco não era segurança e saúde no trabalho no concurso de 2003. Então, a minha CIF, que é a minha carteira de identidade fiscal, ela começa com a numeração 0. É o último. A partir daí, do concurso de 2006 para frente, não começa com a numeração 0, se não me engano é 35, é 36, eu não estou lembrado agora. É isso, né, Daniel? E são o que se brinca dentro da carreira, que são os auditores flex, que são os auditores que fazem tanto a parte de legislação como a parte de segurança e saúde no trabalho. Então, eu, como sou do concurso de 2003, se fizeram, eu sou o último dos moicanos, digamos assim. Então, todos os lugares por onde eu passei, então, Boa Vista, Ilhéus e Aracaju, estado de Sergipe, meu foco sempre foi na fiscalização da parte de legislação, que a gente chama. Quando eu cheguei em Ilhéus, eu fiz muito fundo de garantia, porque havia uma demanda lá por colegas que fizessem esse tipo de trabalho. Então, eu fiz muito levantamento de débito de FGTS e, como eu disse, fiscalizei setor hoteleiro lá em Ilhéus, mas sempre voltado para a parte de legislação, eu não fazia segurança e saúde no trabalho. E quando eu chego aqui em Aracaju, em 2007, havia uma divisão muito forte, o setor de segurança e saúde no trabalho, o setor de legislação, então eu como se fizeram, eu vou para o setor de legislação e aí eu trabalho nos vários projetos que a gente tem, que tem nas regionais, de informalidade, construção civil, já fiz de tudo um pouco aqui. E aí você também mencionou uma coisa interessante, a gente tinha, Daniel, projeto de portuário e aquaviário aqui. Não temos mais por falta de colegas, infelizmente. É a realidade que é uma realidade do Brasil todo. A gente tem muita plataforma aqui no litoral de Sergipe, aqui tanto o litoral de Sergipe como o litoral de Alagoas, mas infelizmente, por conta dessa redução drástica no quadro, a gente não tem mais projeto específico aqui de fiscalização de trabalho portuário e aquaviário. E um fato curioso é que eu participei de uma operação do Grupo Móvel do Trabalho Portuário e Aquaviário. Então, eu fui para Macaé, isso tem mais de, sei lá, 11, 12 anos, não sei precisar. Fui para Macaé e passei uma semana fiscalizando ali aquelas plataformas da região.
Mas em Sergipe, especificamente, nós não temos mais o projeto de portuário e aquaviário por falta de gente. E aí, quando tem uma demanda específica, como é que vocês fazem? Ou vem gente de fora, gente com. É aquela história, sempre dá um jeito, né? Sim. Mas normalmente a gente pede auxílio à Secretaria de Inspeção do Trabalho. Havendo demanda, a gente pede apoio à Secretaria de Aqui Inspeção. só tem um colega, é aposentável, ou seja, a qualquer momento pode sair. E eu acho que esse projeto, por ser muito específico e muito técnico, ele conta com mais ou menos essa realidade em vários locais. Da minha experiência atuando com isso, é interessante até falar, a gente usa a legislação internacional, porque essas embarcações elas são geridas por normas do âmbito da ONU, né? Sejam normas da OIT ou normas do IMO, que é a Organização Marítima Internacional. Então, é uma interação que a gente tem com o direito internacional, e inclusive a gente tem CIF em inglês para essa finalidade, que eu acho que deve ser a majoritária na qual a gente atua em tese com essa interface. Aí eu venho com uma reflexão, certo? Me perguntaram também, eu estou resgatando uma série de perguntas sobre trabalho, sobre lotação. A pessoa que quer ser interno e entra na carreira, tomou posse, entrou. Ela tem chance, não tem chance? Em que tempo? Que tem chance eu sei que tem, mas em que tempo? Como é que a pessoa lida com isso? Porque algumas pessoas têm pavor desse suposto contato que a gente tem com os nossos clientes, os administrados. Eu tive pouquíssimas ocorrências, uma naturalmente mais grave, mas é exceção também, que me levassem a crer que a gente estivesse realmente num risco muito grande Mas é lógico, tem que ter as cautelas. E uma pessoa que tenha pânico na atividade externa, vamos levar para esse ponto. Em quanto tempo ela, na sua visão, poderia ocupar uma atividade interna, seja qual for? E o seja qual for, eu abro aspas para dizer que foi a menina quem disse, seja qual for. Tá, então vamos lá. Antes de responder, a gente precisa dar uma breve explicação. O auditor fiscal do trabalho, por natureza, ele desenvolve atividade externa. Então, se a gente puder dividir, se a gente puder dividir a atividade do auditor fiscal do trabalho, eu divido em 3 atividades essenciais. O auditor gestor, que são os chefes. Então, em uma superintendência de nível 3, que é o caso de Sergipe, imagino que seja o Rio Grande do Norte também, eu tenho um chefe do setor de segurança e saúde no trabalho, um chefe do setor de fiscalização no trabalho, um chefe do setor de planejamento e o chefe geral da fiscalização, que é o que eu faço aqui e é o que você faz aí no Rio Grande do Norte. Então, nós temos 4 chefias, 4 cargos de gestão. Esses são internos. Ok. Internos, entre aspas, né? Porque a gente, como eu brinco, bate escanteio e corre para a cabecear. Hoje mesmo eu estava externamente fiscalizando, mas ok, vamos chamar esses de internos. Além dos gestores, eu tenho os analistas de auto de infração. Analistas de auto de infração, que são os colegas que dão parecer em processos de auto de infração. Então, o auto de infração inaugura um procedimento administrativo de aplicação de multa, com ou sem defesa, e aí tem uma análise, aquele processo recebe uma análise de um colega auditor fiscal do trabalho que não executa a fiscalização, ele é analista de processo. Esse também é interno. Aqui em Sergipe, são 3. Então, vamos lá. Eu tenho 4 chefes, 3 analistas. 7. Eu tenho 32 auditores aqui, 31 auditores. 31, 32. Então, desses 7 sobram 25. Os outros 25 são auditores externos. Então, são auditores dos quais se esperam que desenvolvam atividades de fiscalização do trabalho nas empresas, porque é isso que o auditor faz primordialmente. Essa é a principal atividade do auditor fiscal do trabalho.
Acontece que há modalidades de fiscalização em que não é necessária a presença física do auditor na empresa, o que a gente chama de fiscalização indireta. Então, há alguns projetos de fiscalização, notadamente FGTS, aprendizagem, em que a fiscalização ocorre através do envio de notificações às empresas, ou por via postal ou por meio eletrônico. Então, para esse tipo de fiscalização, não há necessidade da presença física do auditor na empresa. Então, até atraso salarial, de repente, a gente poderia colocar aí como uma fiscalização indireta, mas é importante que todo mundo saiba, e todo mundo que está se preparando para esse concurso de autor fiscal do trabalho, que isso não é a regra. E não há garantia que que isso vá acontecer e nem do prazo que isso vai acontecer. Então, acontece, de fato, tem colegas que são dedicados exclusivamente à aprendizagem, que vão muito pouco até as empresas pessoalmente, mas que eventualmente tem que ir, porque, por exemplo, na aprendizagem é necessário que você vá verificar as entidades qualificadoras, se estão cumprindo os requisitos, e aí você tem que ir lá. O projeto de fiscalização de PCD, que que basicamente se utiliza de fiscalizações indiretas, atualmente tem que haver fiscalização da acessibilidade do meio ambiente de trabalho, então há necessidade do auditor ir na empresa. Então, eu diria que não é uma expectativa interessante alguém que vai fazer esse concurso pensando assim, eu vou ficar interno, eu não vou. Pode acontecer, pode, mas não é a probabilidade. Não é a probabilidade de acontecer de forma alguma. A não ser que a pessoa já esteja entrando e pensando em ser chefe, ser analista de auto de infração, não sei. Agora, lembrando que nada disso é garantido. A análise de auto de infração tem que ser selecionado, tem processo seletivo. Para ser chefe, é indicação, nomeação, né? O superintendente que nomeia. E eu também imagino que o colega que está chegando agora não vai se sentir à vontade para ser chefe de colegas mais antigos. Não sei, né? De repente tem até algum novo colega que se identifica. Porque fato é, nós temos vários cargos de chefia em aberto no país. Mas, enfim, então falei muito, mas achei que foi importante para dar esse panorama geral sobre a hipótese de ficar interno. É uma pergunta que eu também recebo muito. Pois é, mas vamos supor, se a pessoa tem coragem de enfrentar uma missão na qual, em tese, ela vai ser bastante desafiada, que é ser chefe de uma carreira de pessoas mais antigas e uma carreira na qual ela não esteja muito habituada. Ela vai ter espaço em algum lugar, Sim, sim. porque não vai ter, provavelmente, né, a lotação máxima. Aqui a gente tem os 4 chefes, eu, abaixo de mim, saúde, segurança, legislação e planejamento, ocupados, mas em várias regionais não é assim. Então, respondendo objetivamente, se a pessoa realmente quiser, eu acho que consegue ser chefe. Para concluir os projetos, ou concluir pelo menos os obrigatórios ou geralzões aí. PCD, eu nunca atuei com PCD, aprendizagem, eu nunca atuei com aprendizagem, FGTS, eu nunca atuei com FGTS no projeto do FGTS, embora já tenha feito levantamento de FGTS no rural. O que mais que eu esqueci dos projetos? Trabalho infantil? Trabalho infantil, fiz esses operativos. Eu acho que eu fiz 2, um no Amazonas e um em Cuiabá. Aqui no Rio Grande do Norte nunca fiz. Informalidade? Formalidade eu fiz pouca coisa, mas nunca fui lotado essencialmente nisso. Eu fui muito mais da área de SST. Eu já trabalhei, ó, PCD não, aprendizagem não, FGTS sim. Inclusive aqui em Sergipe, durante uma época, eu fiquei responsável pela fiscalização de pessoa jurídica de direito público. Deve ser bronca, né? É um trabalho puxado e pesado. Então, fiz auditoria do Fundo de Garantia em alguns municípios aqui. Trabalho infantil eu já fiz operativo, mas nunca fiquei específico no projeto. Informalidade já fiz muito. E principalmente combate fraude ao vínculo. Não sei se você lembra, uma época já foi junto, um projeto só, já foi separado. Eu já fiz parte desse projeto de fraude ao vínculo empregatício. Então, a gente ia ver
pejotização, utilização de cooperativa fraudulenta, etc. e tal, hoje está dentro do projeto de informalidade. Deixa eu ver se tem mais algum, colar aqui para ver se tem mais algum. Ah, tem a rural, né, Daniel? Rural eu fiz. Fiz no Amazonas e fiz em Mato Grosso. Rural eu fiz em Roraima e fiz na Bahia também. Aqui em Sergipe eu não fiz ainda, rural. E aí tem os projetos de segurança e saúde no trabalho. Análise de acidentes e doenças, nunca fiz análise de acidente nem doença do trabalho. E o projeto de prevenção, os projetos de segurança e saúde do trabalho especificamente, eu nunca fiz parte de nenhum Construção, deles. por exemplo. A construção eu já trabalhei na fiscalização da construção civil, mas fazendo a parte do que se chama de legislação, né, dentro da fiscalização da construção civil. Foi minha primeira atividade quando eu cheguei em Sergipe, foi fazer construção civil, mas sempre com o viés de legislação, ou seja, era registro, salário, jornada, fundo de garantia, sem o viés de NR18. E aí era sempre o meu colega que fazia, a minha dupla. Beleza, eu acho que era isso, né? Fizemos uma Eu acho passagem que sim. geral. Vai gerar muita pergunta, porque fica uma série de pontos não abordados, mas em 45, 50 minutos era mais ou menos o que a gente tinha falado, sempre na média dos nossos vídeos. Algo mais que a gente poderia ter dito? Não, eu acho que de curso de formação, a gente misturou dois assuntos Sim, interessantes, mas, três, né? mas Porque que são ainda falou dos títulos. dos títulos, Mas são interessantes, porque o curso de formação vai formar você para desenvolver essas atividades, né? E provavelmente o curso de formação vai estar linkado com as atividades que a gente desenvolve, então com esses projetos de fiscalização, né? Eu acho que a gente abordou tudo, começando com o curso de formação e chegando até as atividades que a gente desenvolve hoje em dia. Então, eu acho que ficou bem interessante. O pessoal vai gostar. E lembrando que essa metodologia de ter a formação vinculada ao que você vai na prática ver é o que deveria ser a regra. Em 2003 não foi, em 2006 eu acho que também não foi, em 2010 já pareceu existir alguma gestão nesse sentido, e aí em 2013 a gente teve uma formação padrão FIFA, porque eu estava lá e fui alvo disso, muito boa qualidade, e acredito que com a instituição da escola, que já não é de agora, a gente não vai voltar a ver situações como pega teus papéis e vai para a rua, não faz nenhum sentido. E isso, inclusive, é um relato de várias pessoas em várias outras carreiras, viu? Ah, Tem sim, não curso de é. formação de 10 dias, 15 dias. Eu vi uma pessoa que passou até para a Procuradoria do Estado Grande. E assim, recebeu um bocado de modelo e uma semana depois, acho que foi Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, eu acho que eu vi o relato. Uma semana depois, começou na segunda, sexta, esse geralzão, isso daqui é o RH, isso daqui é aquilo ali, e na semana seguinte, prazo, e vai aprendendo na marra. Não sei também como é que seria um curso de formação para a advocacia pública, sei lá. Mas assim, não tem, a gente tem, graças a Deus, né? Esses colegas que vão entrar em outro patamar. Isso aí eu Com certeza. tenho certeza. É isso, meu amigo. Muito obrigado. Se você tem uma pergunta, volte um pouquinho abaixo, escreva o que você pensa. Se gostou, se não gostou, deixe o joinha, bote o dedinho para baixo também se você não achou bacana. Marque Thiago, me marque que a gente volta aqui para responder e com certeza essa discussão será muito rica. Um grande abraço e até mais. Valeu, Daniel. Eu agradeço mais uma vez. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.